Hoje a gente vai bater um papo com a sócia do escritório, a doutora Renata Severo. Vamos falar aí sobre algumas alterações ocorridas com relação à reforma, o antes e depois, as principais dúvidas que temos recebido de alguns segurados, a fim de aclarar a vocês sempre obterão o melhor benefício. Só vou aguardar que a doutora Renata Severo entrar para a gente já começar a conversar. Enquanto isso, caso vocês tenham dúvidas, mais informações, pode enviar as dúvidas para a gente através do direct ou através dos nossos canais, nas nossas redes sociais, no site. Aí a doutora Renata Severo chegou. Boa Doutora, noite. seja bem-vinda. Obrigada, Daniela. É um prazer conversar aqui hoje sobre esse tema tão importante. E tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente tem vivenciado bastante aí, as principais dúvidas dos nossos clientes, né? Exatamente. É uma área que está sendo bem discutida, tem muitas dúvidas, tirando essa parte que a gente está vivendo no país, mas a reforma está bem presente e os segurados ainda têm muitas dúvidas. Cabe a nós aí solucionar e auxiliar aí na obtenção do benefício. Para começar, doutora Renata, me fala, quando começou a valer as novas regras para aposentadoria no Brasil? No Brasil começou com a emenda 103 ou a data limite, né, a data que começa essas alterações é no dia 13/11 de 2019. Perfeito. E como que ficou a questão da idade mínima? Qual foi a alteração significativa para os trabalhadores urbanos? Para homens não mudou, continua sendo 65 anos, mas em compensação para as mulheres mudou para 62 anos. E os 15 anos de contribuição permanecem mesmo nessa nova regra. Então, então na verdade, a mudança foi mais prejudicial para as mulheres porque aumentou. Antes era 60 anos, tá certo? Exato, exato. Antes mulher 60 e homem 65, agora mulher 62 e homem continua sendo 65. Então, só para as mulheres a questão da idade teve essa alteração. Além dessa alteração, a gente também teve alteração com relação ao cálculo do valor das aposentadorias? Sim, inclusive foi uma mudança bem brusca, bem significativa com relação aos valores. Hoje em dia, né, com a reforma, a gente está falando de um valor inicial de 60% dos valores de contribuição, acrescidos de 2% a cada ano para homens do que ultrapassar 20 anos de contribuição e mulheres 15 anos de contribuição. Na lei antiga, vamos dizer assim, calculava-se o valor dos 80% maiores contribuições e acabava dando um valor de 100%, né? A gente descartava só o que era 20% menor, para que esse cálculo não fosse tão prejudicado, então pegava 80% maior das contribuições e fazia o cálculo. Agora são 60% desse valor de contribuição e acresce 2% do que ultrapassar 15 anos para mulher e 20 anos para homem. Sem tirar essas contribuições que reduzem. Então, é o total, né, do benefício que o segurado O vai total. cálculo. Isso, total. A única questão é que nas regras de transição ainda tem a possibilidade de você descartar essas menores contribuições, mantendo-se o mínimo de contribuição. Então, se tiver contribuição extra, né, passado desse período de 30 e 35, você consegue fazer esse descarte das menores contribuições, o que acaba ajudando a melhorar um pouco o valor dessa aposentadoria. Mas isso só para as regras de transição. Para a regra comum, né, das pessoas que não se encaixam nas regras de transição, é os 60% de todas as contribuições. Interessante. E a gente já teve casos em escritórios, né, concedidos, e o INSS, inclusive, está utilizando essa regra de descarte Sim. automaticamente, que de uma certa forma é bom para o segurado, porque ele
se beneficia, né? Ele pode escolher. O único problema que eu vejo é você não poder utilizar esse tempo que você descartou. E Sim, também você não você nem pode utilizar. pode pedir aquelas contribuições que você pagou. De volta, porque tem a questão da contribuição. A contribuição, ela é automática e obrigatória, e você contribui para você e para o todo, né? Então, esses valores de contribuição você não consegue de volta, mas o INSS tem usado a questão do melhor benefício, né? Então, quando ele vê que, de fato, é mais favorável para esse segurado esse descarte, ele acaba fazendo porque ele tem esse princípio e ele é obrigado a seguir esse princípio. Então, a partir do momento que se verifica que um cálculo acaba sendo superior se descartar, ele tem que obrigatoriamente fazer esse descarte para beneficiar o segurado. Legal, interessante, bem interessante. Agora uma coisa que a gente tem recebido bastante aqui no escritório é sobre as regras de transição. A gente sabe que tem muitas, e Sim. eu queria que a senhora explanasse um pouquinho sobre essas regras de transição, até para as pessoas saberem como que ficou. A gente tem 5 regras de transição, tá? O que acontece? Vamos voltar um pouquinho para eu explicar. Antigamente, a gente tinha a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Eram 2 tipos de aposentadoria. Nas novas regras, não existe mais essa questão de contribuição e por idade. É só uma aposentadoria. A aposentadoria não existe mais essa discriminação do que é uma do que é outra. Isso é importante a gente falar, porque quem estava dentro das regras perto, né, de se aposentar pelo tempo de contribuição, vai ter as regras de transição. E por idade, são 4 regras de transição do tempo de contribuição, e por idade existe uma regra só, que ela consiste nas mulheres, aumenta a cada 6 meses, a cada ano aumenta 6 meses, até chegar em 2023, que vai ser quando essa segurada ela vai completar os 62 anos. Então, como que funciona? Ano que vem é 60 anos e 6 meses. 2021 ela vai poder se aposentar com 60 anos e 6 meses. 2022 com 61 anos. 2022, 61 anos e 2023, 61 Não, desculpa. Baguncei tudo. Vamos voltar. 60, acrescenta 6 meses a cada ano a partir desse ano. Isso. Então, ficou confuso. Não, esse ano 2020, para a segurada se aposentar, ela precisa ter 60 anos e 6 meses. 2021, ela vai precisar ter 61 anos. 2022, 61 anos e 6 meses. E 2023, 62 anos. Aí ela completa esses 62 anos e pode se aposentar. Então, essa é a regra de transição por idade. Para o homem, não se aplica essa regra de transição porque não mudou a idade dele se aposentar. Continua sendo 65 anos. Então, a gente não tem essa regra. Essa regra, na verdade, vai ser só para as mulheres. E aí, a gente tem 4 tipos de regra de transição com relação ao tempo de contribuição. Então, a primeira regra é de ponto. A mulher precisa ter 86 pontos e o homem 96 pontos. E vai acrescer 1 ponto a cada ano, contando a partir... lembrando que tem que ter os 30 anos a mulher de contribuição e o homem 35. Então, vai aumentar 1 ponto a cada ano a partir deste ano. Então, perfeito. Cada ano acrescenta 1 ponto até chegar a 100 pontos para mulher e 105 pontos para homem. Essa é uma das regras. A segunda regra precisa ter uma idade mínima de 56 anos para mulheres e 61 anos para homem. Lembrando também que precisa manter os 30 anos de contribuição da mulher e os 35 do homem. E aí aumenta 6 meses a cada ano, até a mulher chegar em 2031, que ela atinge a idade, e o homem em 2029. Perfeito. Então também é a questão dos 6 meses a cada ano, tá? Ela precisa ter 56 anos, porque daí esses 6 meses
quando chegar em 2031, ela vai ter atingido a idade de 62 anos. Entendi. E a gente tem as regras dos pedágios, que é tão falada e tão discutida, que na maioria das vezes o cliente vem e fala: ah, eu posso pagar o pedágio de 50%? O É que é verdade. isso? Os 50% são para aquelas pessoas que estavam até 2 anos para se aposentar. Então, para a mulher, ela tinha 28 anos de contribuição e o homem 33 anos de contribuição. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai pagar 50% do que falta para ela se aposentar. Então, se faltavam 2 anos, ela vai cumprir os 2 anos que ela tinha que fazer, mais 1 ano. Então, que é metade, né? 2, metade fica 1. Então, no total de 3 anos para ela poder se aposentar. E nessa regra de transição específica, não vai entrar o valor, o novo valor, né? O que vai acontecer? Porque as outras duas, tanto a regra primeira e a regra segunda, entram na regra geral do valor, que é 60% mais 2 anos a cada ano. Nessa regra, ele vai ter o 100% do valor dele, da contribuição do período, só que vai aplicar o fator previdenciário. Então, isso acaba reduzindo o valor do benefício dele. Por quê? O fator previdenciário, ele leva em conta o tempo que a pessoa, tempo de vida, né? O tempo que as pessoas fazem pesquisa para ver qual que é a idade. Taxa de mortalidade ali deles, né? Que eles falam. Isso, então tem uma regrinha. Então, esse fator previdenciário leva em consideração tudo isso e por isso acaba reduzindo o valor. Ele não vai receber 100%, porque vai ter essa questão da aplicação do fator previdenciário. E aí a gente tem a regra do 100%, o pedágio de 100%, que se aplica para as pessoas com 57 anos para mulheres e 60 anos para homem. Também com 30 anos de contribuição a mulher e 35 homem. E o pedágio de 100% vai ser para atingir, né, esses 30 e 35. Por exemplo, a segurada ela tem 52 anos e ela tem 27 anos de contribuição. Faltam 3 anos para ela completar os 30 de contribuição. Ela vai ter que cumprir os 3 anos que faltavam, mais os 3 anos. Então, ela vai ter que esperar 6 anos para poder se aposentar. Nessa regra, o cálculo também é diferente, porque não se aplica o fator previdenciário, então acaba sendo uma vantagem para esse segurado, e ele vai se aposentar com 100% das contribuições dele, a média, né, dos 100%, mas lembrando que é sempre de julho de 94 para frente, né? Porque a gente tem essa regra não mudou, então nesse caso, nessa regra de transição, vão ser todas as contribuições a partir de julho de 94 para frente, aí faz essa média dos 100% para ser o valor dessa aposentadoria. Então, é uma questão bem controvertida ainda, porque você precisa analisar certinho qual regra de transição é mais vantajosa. Então, precisa fazer cálculo. É importante ter um respaldo de uma pessoa que saiba fazer esses cálculos para ver em qual você se encaixa e se você se encaixa, se isso é favorável para você ou não. Porque dependendo da regra de transição, a gente fala aqui do 100%, parece ser muito, assim, mas dependendo do segurado, compensa ele trabalhar esse 100% porque vai melhorar a renda dele e ele não vai ter essa questão aqui da incidência do 60%, né, que a gente fala, vai ser o 100%. Sim. Inclusive, essa semana tem uma aposentadoria de um dos sócios do escritório, que a mãe dele mandou falando, meu Deus, diminuiu R$500 a minha aposentadoria. Aí a gente analisou e, de fato, ela entrou ela fez aposentadoria por idade e ela não se deu conta que ela só ia se aposentar com 60 anos e 6 meses. Porque Sim. ela achou que ela ia se aposentar com 60 anos. Então, assim, para você ver como as pessoas não têm informação, é importante a gente falar.
E aí, quando a gente fez o cálculo com as regras anteriores e com as regras hoje, a gente viu que daria muito esse salto. E para ela se aposentar com um valor a mais de 200, 300 reais, não compensaria naquele momento, porque ela ia trabalhar muito mais. Mas para ver como que as pessoas não sabiam disso, né? Não tinham É. conhecimento das regras, das mudanças. Por isso que É, é bom. e por isso que a gente sempre fala, né, da questão do planejamento previdenciário. É super importante porque você consegue verificar esses pontos, né? O que fica favorável, de repente, essa pessoa ela já tinha como se aposentar por tempo de contribuição antes da reforma, então isso pode acabar sendo favorável para ela, dependendo, né? Cada caso é um caso, nem sempre é favorável ou desfavorável, então é sempre importante que faça esse cálculo, que faça essa consulta para que você veja se o que é melhor para você, porque a gente está falando de um benefício que é para o resto da vida. Então, assim, qualquer diferença de valor é importante, né? Então, isso pode fazer diferença na sua vida lá na frente. Hoje em dia, você ainda consegue se aposentar e continuar trabalhando, mas depois de um certo período, essa diferença, mesmo que seja de 200, 300 reais, às vezes para aquela pessoa pode fazer diferença, né? Então, é sempre importante Vai fazer depender esse... também do labor dele, né? Se é um segurado rural, especial. Para Sim. ele, aquele valor menor pode ser benéfico, porque ele vai deixar de trabalhar antes. A gente sabe o quanto é difícil trabalhar dessa questão dos segurados rurais. E, Sim, né, então, depende muito do mundo daquele segurado, da vida dele laborativa, do histórico dele, né? O benefício exato. previdenciário é muito assistencial, então isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sem Agora, dúvida. uma outra aposentadoria que é muito falada, muito conhecida, Já até sei qual é. aposentadoria especial. Mudou ou não mudou? O que aconteceu? Mudou sim. Antigamente, na regra antiga, a gente não tinha questão de idade. Era só o tempo de exposição aos agentes, né? Então a gente Uhum. tinha de alto risco, de médio risco e baixo risco, e aí tinha aquele período que tinha que ser exposto a esses agentes para poder ter essa aposentadoria especial. Hoje em dia, além desse tempo de exposição, existe nessa nova regra a necessidade de idade mínima. Existe uma regra de transição que eu já explico, mas de qualquer forma, quem tem a atividade de alto risco, né, de alto risco de exposição, precisa ter um mínimo de 55 anos, mais os 15 anos de atividade especial. O de médio risco, ele precisa ter 58 anos de idade mínima para se aposentar, mais os 20 anos de exposição. E também o de baixo risco, ele precisa ter 60 anos, mais os 25 anos de exposição. Então, antes a gente não tinha essa exigência de idade para esse tipo de aposentadoria, era simplesmente o tempo de exposição, e hoje a gente tem. Existe uma regra de transição para essas pessoas, que é a questão de pontos. Elas precisam ter Que essa regra é para quem estava antes, certo? isso, para quem estava antes. A regra Tá. de transição é sempre para quem estava já antes da reforma, já inscrito na Uhum. outra reforma, e que precisa se encaixar nessas regras. Então, o de alto risco precisa ter 66 pontos. O que são esses pontos? É a soma da idade mais o tempo de exposição, né, e tempo de contribuição. Então, precisa ser. O alto risco continua sendo 15 anos, 76 pontos para o de médio risco e 86 pontos para o de alto risco, mantendo-se também os 20 e 25 anos. Então, essa regra de transição acaba entrando essa questão dos pontos para essa regra de transição pro especial. Que não tinha, que antes você só precisava ter o tempo especial e se aposentava, né? Exato. Essa mudança foi uma retaliação, justamente para barrar, é o meu ponto de vista, né? Sim, A concessão da aposentadoria especial. Porque uma pessoa que trabalha exposta a um agente nocivo, biológico, químico,
apesar dela ser jovem, aquilo vai ser lá na frente que vai se refletir na saúde dela. Sem E eles dúvida. colocaram isso justamente para barrar. Sem dúvida, essa questão da idade foi muito prejudicial. Porque, assim, a gente está falando de uma pessoa que tem que ter no mínimo de 60 anos para um baixo risco. Mas uma pessoa de 60 anos, dependendo de como ela foi exposta, isso pode ser muito prejudicial para a saúde dela. Então, assim, ela ter que ter 60 anos para poder se aposentar pelo tempo especial, às vezes é muito tempo, né? Porque às vezes ela começou a trabalhar muito cedo, às vezes ela começou bem antes, muito jovem, exposto a esses agentes, e aí ela é obrigada a ter esses 60 anos para poder se aposentar. Então, isso acaba sendo bem prejudicial para essa aposentadoria, sim, sem dúvida. E tem uma outra dúvida que a gente recebe muito, é assim, se a pessoa ela já tinha condições para se aposentar, mas ela não fez o pedido, ela se prejudica? O que acontece com ela? É muito comum essa pergunta. Tanto é que teve muita gente antes da reforma, dias antes da reforma, entrou com pedido de aposentadoria, com medo que ficasse sem poder se utilizar desse tempo. Mas não. A gente está falando aqui de um direito adquirido. Então, a partir do momento que a pessoa atingiu esses requisitos para essa aposentadoria, havendo reforma ou não, ela vai ter o direito de se aposentar nas regras antigas, na regra antiga, né? Ela não vai ter que se submeter às regras novas. A regra nova é a regra de transição para quem estava quase lá e também para quem já estava no mercado de trabalho. Agora, quem já tinha os requisitos vai poder se aposentar normal, porque o tempo dela, se ela já tinha esse requisito antes do dia 13/11 de 2019, ela não perde esse direito. Aí ela pode escolher qual, porque existe a possibilidade dela ainda, se ela quiser, entrar em uma regra de transição Sim, e escolher qual beneficia, sim. seria o melhor, né? Sim, aí ela vai ter que fazer o cálculo, né? Pedir para o INSS fazer o cálculo para ver qual que é o melhor benefício, né? Teria que ver se for mais benéfico para ela, ela pode escolher a regra nova, sem dúvida. É que é difícil que tenha, em razão desses 60%, enfim, desses valores, talvez isso não seja tão favorável para ela. Mas é possível sim, ela pode fazer o cálculo das duas e ver qual que beneficia. Qual que é o mais interessante. Sim. Agora tem uma pergunta a dúvida que aparece muito e tem falado muito é com relação à pensão por morte. A gente sabe que mudou. E como que ficou essa pensão por morte, os valores do benefício, questão de prova para A pensão por morte teve uma mudança significativa também, principalmente com relação aos valores, porque na regra antiga, o que acontecia? O dependente, ele fazia esse pedido de pensão por morte e ele ia receber exatamente o que o falecido recebia ou de aposentadoria, se ele já estava aposentado, ou ele vai receber o que ele receberia se essa pessoa fosse aposentada. Então, certo. Se ele não tivesse aposentado ainda, ele ia receber o valor que essa pessoa receberia se ela tivesse aposentada. Era 100%, não tinha discussão, podia acumular benefício de aposentadoria com pensão por morte, não tinha problema nenhum. Com a reforma, uma das coisas que mudou foi a questão de prova para ex-companheiro, né? Ou ex-companheira, né? Depende de quem faleceu. Antigamente precisava ter 3 provas, no mínimo 3 provas, para você comprovar essa união estável. Hoje em dia já se aceitam 2 provas. Então não é mais necessário ter 3 provas para comprovar a união estável. Isso é uma mudança que eu entendo que foi benéfica. É uma das poucas coisas da pensão por morte que foi benéfica, foi isso. Com relação ao valor, o que acontece agora? Vai receber, tem uma cota de 50%, que vai ser o mínimo, que vai ser, na verdade não é o mínimo, é a cota 50%. A aposentadoria vai começar de 50%. Vai, começa de 50%. E aí vai acrescer 10% a cada dependente. Lembrando que nunca vai poder passar dos 100%, né? Se tiver mais dependentes, não importa, vai ser limitado ao 100%. Então, por exemplo, era só o cônjuge,
Então, vai ser 50% mais 10%, que vai dar um valor de 60% da aposentadoria desse falecido ou da possível aposentadoria desse falecido. Perfeito. Se cônjuge e filho, então vai ser 70%. Lembrando que esse valor total é dividido pelos dois iguais. Então, se era cônjuge e filho, vai ser 50% dos 70% para cada, certo? Certo. Se houver um dependente inválido, o valor vai ser de 100%, independentemente de quantos dependentes tem. Então, e se esse inválido perder a invalidez, vamos dizer assim? Aí perde esse 100% e volta à regra dos 50 mais 10 por dependente. Então, por exemplo, se esse inválido falece também, porque às vezes a pessoa é definitivamente inválida, né? Ela é dependente. Se essa pessoa falece, volta para a regra dos 50 mais 10% por dependente. Então, sempre vai respeitar. E outra coisa que mudou também é a questão de acumular benefício. Antigamente, você podia acumular sua aposentadoria com a pensão por morte, que não teria problema nenhum. Hoje em dia, reduz o valor. Então, o que o INSS vai fazer? Vai ver qual valor é maior. É a aposentadoria ou é a pensão? Vai te dar 100% do maior valor e o segundo, né, vai ser escalonado. Tem um escalonamento que começa de 60% até 10%. Então, tem as faixas salariais, conforme o salário mínimo. Então, ele vai reduzindo. Ou seja, quanto mais você teria que receber do INSS, menos você vai receber com essa pensão por morte. Porque ele vai escalonando e vai reduzindo esse valor da pensão. Então, tudo isso depende... Tudo isso dependendo do seu benefício, né? Então, se você tem uma aposentadoria, vamos supor, você tem uma aposentadoria sobre o teto, e se você tem uma pensão por morte, provavelmente o seu valor que você vai receber daquela pensão por morte vai ser muito baixo. Porque ele vai entrando, ele tem são 60, 40, 20, 10%, né? E tudo isso relacionado ao salário mínimo. Tem uma tabelinha, que isso é um pouco complexo para a gente explicar aqui, mas existe essa tabelinha, então acaba dando uma diferença mesmo, uma diferença significativa de valores, né? Porque antes a gente tinha 100% independentemente, e agora foi o jeitinho que se encontrou de reduzir o valor que o INSS tem que pagar para esse segurado, né? Para esse dependente. Foi bem complicada essa alteração da pensão por morte, né? Porque muita gente vive só da pensão por morte. Então, tem senhoras que só o provedor é o homem, ou vice-versa, e aí essa pessoa veio a falecer, olha o quanto essa pessoa vai receber. Exato. Exato. E lembrando que, assim, ela não vai receber... O mínimo que ela vai receber é um salário mínimo, não vai ser abaixo disso, não tem como. Eu até esqueci de mencionar, esse 50% tem que respeitar o mínimo de um salário mínimo. Então, mesmo que os 50%, 60%, na verdade, né, seja inferior ao salário mínimo, o mínimo que ela recebe é o salário mínimo mesmo. Até o Arley tinha feito uma questão aqui, perguntando da pensão por morte, como ficam as pensões por morte, a gente explicou, e se é possível receber o valor integral do benefício pela pessoa falecida. Só vai receber 100% se tiver uma pessoa incapaz, né? Senão vai entrar na regra dos 50 mais 10 por dependente, limitado sempre a 100%. Nunca vai ter 110%, nunca. Vai sempre limitado ao 100%. Tem uma outra pergunta aqui também que ele falou com relação à média, né? A média vai fazer o cálculo da aposentadoria, 60%, com todo o tempo de contribuição daquele segurado, que aí a gente vai chegar no valor da pensão por morte. É bem complexo esse cálculo. Interessante que até mesmo antes de você fazer o pedido da pensão por morte, analisar esse benefício. E essa semana a gente teve até uma pensão por morte que saiu. E também INSS, já nessas regras, né? O INSS, pelo que a gente viu na carta de concessão, ele está explicando exatamente como é feito o cálculo.
eles estão bem seguros, assim, com relação à É. pensão por morte. Uma coisa que é importante falar da questão da pensão por morte, que essa regra se aplica só para os falecidos a partir de 13 Ah, de é. 11 de 2019. Então, por exemplo, se uma pessoa faleceu em 12 de 11 de 2019, essa regra não se aplica. Porque a gente fala que a regra, o fato gerador da pensão por morte é a morte. Então, assim, se ela aconteceu antes da reforma, essa pessoa não pode, esse dependente, né, ele não pode ser prejudicado por causa disso. Então, assim, sempre a regra é do fato gerador, e o fato gerador é a morte. Então, se a morte foi antes da reforma, não tem o que a gente falar de 50% mais 10, não tem. Então, isso não se aplica. Só vai se aplicar para as mortes a partir de 13 de 11 de 2019. Então, é sempre importante, porque, assim, se eventualmente fizer um pedido no INSS e a morte for antes, precisa se atentar a isso, porque se o INSS colocar na vala comum, na nova regra, está errado. Ele tem que aplicar a regra do Da fato data do óbito. gerador, da data do óbito, sem dúvida. Perfeito. Não, ótimo, ótimo essa colocação. Para a gente finalizar aqui, tem alguma dica que você queira falar, deixar para os segurados, que eles têm que tomar cuidado? O que a gente sempre fala é: tenha um planejamento previdenciário, se programe, isso é um benefício que vai ser para o resto da sua vida. Então é importante, porque enquanto você ainda tem condições de trabalhar, tudo bem, né? A gente sabe que muita gente se aposenta e continua trabalhando, mas é importante sempre ter e sempre ver qual que é o melhor benefício, né? Qual que é? Se eu me encaixo na regra de transição, a regra de transição é favorável? Não é? Eu posso trabalhar um pouco mais e me aposentar por idade, ter um valor melhor? Então, isso tudo é importante, né? Que seja avaliado. A pensão por morte, por mais que seja um benefício teoricamente simples de você fazer o pedido, você faz pelo meu INSS, mas tem muitas peculiaridades. Tanto da questão da data do óbito, que muita gente não sabe, tem também a questão do menor. Por exemplo, se o menor fez o pedido depois do prazo dos 180 dias que a lei trouxe, não corre prescrição contra esse menor, então tem que ser da data do óbito. Então, assim, são algumas peculiaridades que, se você não coloca no seu requerimento, e se você não instrui o seu requerimento de forma adequada, isso acaba prejudicando o seu pedido. Por exemplo, se entrar simplesmente, vou entrar com pedido e pronto. E assim, se for uma união estável, se não juntar documento, vai ser indeferido. Então, é sempre importante instruir o seu processo administrativo da melhor forma. Porque isso evita que você precise entrar na justiça por uma coisa que, se você tivesse demonstrado administrativamente, o INSS com toda certeza ia te conceder esse benefício. Então, é sempre procurar os seus direitos. Tem em mente que o previdenciário não é tão simples assim, tem muitas regras. Então, assim, é sempre importante você buscar informação, você se informar. Seja com um advogado, seja pelo Google, que você tem muita informação. Enfim, é sempre Pelo tentar... 135. 135 é uma maravilha. Se tem dúvida, você liga no 135, que assim, eles te respondem. Não é uma coisa que eles vão te ignorar e falar, não vou responder. Os servidores, eles precisam te dar informação. Então, assim, se você tem dúvida, pergunta. Então, assim, se você acha que tem diferença de cálculo, que um cálculo ou outro pode ser mais benéfico, você não tem problema nenhum você chegar no servidor e falar, olha, se eu fizer o cálculo assim, vai mudar? De repente, o servidor está ali vendo o seu caso e não se atentou que, se realmente ele fizesse o cálculo dessa forma, seria mais benéfico para você. Por exemplo, a questão do descarte, né, da regra de transição do descarte. Se o servidor não fizer esse cálculo, porque às vezes passa. Sim, A gente sim. sabe que passa, são pessoas analisando, não é máquina analisando, então pode passar. Então, a partir do momento...
Você falou num ponto importante. Quanto tempo essa pessoa que se aposentou, ela tem para revisar essa aposentadoria? Acho que para a gente fechar essa live, seria bom a gente falar isso. 10 anos. 10 anos da data de concessão, tá? Então, assim, se você acha que tem alguma coisa que pode ser revista, você tem que ver nesses 10 anos. Se, por exemplo, você tinha um período especial que não foi computado, você pode pedir a revisão falando desse período de especial. E aí, se o INSS indeferir, você entra na via judicial, né? Mas é sempre importante que seja feito dentro desses 10 anos, porque a regra é essa. Assim, a gente teve decisão recente falando que qualquer discussão do ato da concessão são 10 anos. Então, você não pode mudar isso, não tem como, não, mas fez 10 anos e um mês, não tem problema, eu vou entrar mesmo assim. Não. Então, assim, são 10 anos para você manter esse seu direito de poder rever. Então, E depois desses 10 anos. até para ele Mesmo, receber atrasados, né? Porque ele não vai conseguir receber tudo. Os atrasados são 5 anos. Ele não retroage os 10 anos, os atrasados têm prescrição de 5 anos, então isso não conseguiria, os 10 anos não conseguiria mesmo. Então é sempre importante que você sempre tente ver se o cálculo está certo, até para não correr essa prescrição de 5 anos, né? Porque o quanto antes você percebe isso, o quanto antes você consegue receber, né? Sim, perfeito, não, é ótimo. Bom, doutora Renata, se deixar a gente ficar falando aqui por muito, muito mais tempo dessa matéria verdade. previdenciária, eu tenho muita dúvida. Eu particularmente entendo que a aposentadoria, a pensão por morte, qualquer benefício do INSS previdenciário, o segurado tem que ter paciência, tem que ter calma para a gente fazer um pedido certo e não vir a uma demanda judicial que a gente sabe o quanto é desgastante. Sim. Tem sido, né, a questão das liminares, dos deferimentos, ainda mais nessa época que nós estamos. Então, é muito importante entrar com um requerimento administrativo bem instruído, bem feito. Foi ótimo Sem dúvida. nossa discussão aqui, nosso bate-papo. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser saber mais, verificar a sua aposentadoria, pode procurar os nossos canais, os nossos telefones, e-mails. Diariamente a gente está postando novidades, traz informações para os segurados, tanto na área da previdenciária quanto na área de direito à saúde, na área de seguros, área de inventário e sucessões. Agradeço a doutora Renata pela oportunidade e também a todos vocês que acompanharam nós aqui na live do Vilhena Silva Advogados. Agradeço também, agradeço todo mundo pela presença. Qualquer dúvida a gente está à disposição, pode procurar a gente. E até a próxima live, né? Até. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.